E aí depois que faz a merda, a culpa é da bebida. É sobre o caso do cavalo, pessoal, que teve suas patas amputadas lá no estado de São Paulo por um irresponsável, que depois de ter feito a merda, né, deu uma entrevista recentemente informando que fez aquilo ali, né, após ter tomado algumas doses aí de cachaça, de estar embriagado enfim, terceirizando uma culpa que na realidade é toda dele. Infelizmente, pessoal, não posso postar esse vídeo aqui porque a plataforma vai derrubar. Cara, a imagem é muito forte. O cara narra o que vai fazer, ainda deixa um recado. Se você tem um coração muito fraco, não assista esse vídeo, porque as imagens são muito fortes. O cara tinha total consciência do que estava fazendo. Isso aqui, gente, não é um julgamento. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Mas é uma interpretação. E como interpretar outra coisa diante de uma imagem e de uma fala tão absurda como aquela que o cara fala no vídeo. E o mais absurdo é a gente saber que ele chegou a ser conduzido para a delegacia lá do município, prestou depoimento, porém, aquela velha história. Como não houve o flagrante, infelizmente, esse cidadão acabou sendo liberado. Porém, gente, a imprensa, as redes sociais, né, as pessoas de bens, cara, nós estamos aqui exatamente para poder impulsionar, levar ainda mais para frente casos como esses aí, que a gente vê que a justiça, de certa forma, eu não vou falar que a justiça está fechando os olhos, simplesmente são as leis. Então, as pessoas, né, que interpretam essas leis, elas simplesmente cumprem elas. O que tem que mudar é na raiz, ou seja, essas leis tão antigas e antiquadas que ainda tem no nosso país, elas precisam ser mudadas, cara, num caráter de urgência. E nós somos os responsáveis por impulsionar todas essas sacanagens, essas atrocidades que acontecem no nosso país e fazer com que as pessoas sintam-se impressionadas e passe a dar uma importância a esse tipo de caso. E eu citei recentemente, inclusive, que a nossa força é fundamental, porque a partir do momento que a gente pressiona, que a gente fala muito sobre isso, para que a gente impulsiona bastante casos como esse, né, em repercussão nacional, isso de certa forma dá uma pressão. E vocês viram recentemente o caso do empresário que atirou e tirou a vida de um agente de limpeza pública lá em Belo Horizonte. Cara, a repercussão foi tão grande e o cara, mesmo sendo um cara bem de vida, um cara rico, ele tá preso. Então, tomara que a justiça faça de fato justiça e as pessoas que estão à frente de todo esse sistema, cara, que dê uma importância, porque era só um animal, é pouco. Você acha pouco ser apenas um animal e ter, além da vida tirada de forma tão cruel, ainda ter seus membros decepados? É muita maldade, cara. E a gente não pode deixar um caso desse morrer assim à míngua e fazer com que uma pessoa que comete um crime tão horrendo como esse fique numa situação de impunidade como se nada tivesse feito. Toda vez que vocês verem vídeos, denúncias contra pessoas desse tipo, cara, compartilhe, jogue mais para frente e vamos pressionar as autoridades, a justiça, para que faça justiça de fato, gente, e prendam pessoas que são capazes de cometer crime como esses. E vamos ficar na torcida. Tomara que de fato esse cara pague pelo crime que ele cometeu.